Entidades na viagem astral, espíritos, guias ou projeção mental. Imagine por um momento que você está flutuando acima do seu próprio corpo. Você observa sua forma física deitada na cama, enquanto sua consciência navega livremente pelo espaço. De repente, uma figura luminosa aparece diante de você. Ela fala sem palavras, transmitindo conhecimentos diretamente à sua mente. Essa entidade é real? É um guia espiritual tentando te ajudar? Ou será apenas uma criação da sua própria mente projetada no espaço astral? Essa é uma das questões mais intrigantes e controversas no mundo da projeção astral. Milhões de pessoas relatam encontros com seres durante suas viagens fora do corpo. Alguns descrevem anjos luminosos, outros encontram parentes falecidos, e há quem se depare com criaturas sombrias e ameaçadoras. Mas o que realmente são essas entidades? Hoje vamos mergulhar profundamente neste mistério que divide pesquisadores, praticantes e céticos há décadas. Prepare-se para uma jornada que pode mudar completamente sua percepção sobre a natureza da realidade e da consciência humana. O fenômeno dos encontros astrais. Sarah estava praticando projeção astral há apenas 3 meses quando teve sua primeira experiência verdadeiramente marcante. Era uma terça-feira comum, por volta das 3 da manhã. Ela havia conseguido se separar do corpo físico e estava explorando os corredores de sua casa quando percebeu uma presença. Uma mulher idosa, vestindo roupas antigas, observava-a com um sorriso gentil. "Não tenha medo, querida", disse a entidade sem mover os lábios. As palavras simplesmente apareceram na mente de Sarah. "Sou sua bisavó. Vim te proteger durante suas jornadas." Sarah nunca havia conhecido sua bisavó, que morreu décadas antes de ela nascer. Mas, de alguma forma, ela sabia que era verdade. Este tipo de relato não é incomum. Pesquisas indicam que cerca de 70% das pessoas que praticam projeção astral regularmente reportam encontros com algum tipo de entidade ou presença durante suas experiências. Mas aqui começa nosso dilema. Como podemos diferenciar entre uma experiência genuinamente espiritual e uma elaborada criação mental? Os céticos argumentam que durante estados alterados de consciência, nossa mente pode criar personagens e cenários extremamente convincentes. É como um sonho lúcido muito elaborado, dizem eles. Por outro lado, milhares de praticantes insistem que esses encontros possuem uma qualidade diferente. Uma realidade tangível que transcende qualquer experiência onírica comum. A verdade pode estar em algum lugar entre esses dois extremos. E para encontrá-la, precisamos examinar cada tipo de entidade relatada e as evidências por trás de cada uma. Guias espirituais, mentores do além. Marcos sempre foi cético em relação a questões espirituais. Como engenheiro, ele acreditava apenas no que podia medir e calcular. Até o dia em que conheceu Achen durante uma projeção astral. A entidade se apresentou como um antigo escriba egípcio que havia sido designado como seu guia espiritual. Achen não apenas forneceu informações históricas detalhadas sobre o Antigo Egito, mas também orientou Marcos através de processos de cura emocional que transformaram completamente sua vida. O mais impressionante. Mais tarde, Marcos pesquisou as informações e descobriu detalhes históricos que ele nunca havia estudado antes. Detalhes que se provaram historicamente precisos. Guias espirituais são talvez as entidades mais comumente relatadas durante viagens astrais. Eles geralmente aparecem como figuras sábias, frequentemente de outras épocas ou culturas. Essas entidades tipicamente oferecem orientação e proteção, compartilham conhecimentos específicos, ajudam na cura emocional e espiritual, permanecem consistentes através de múltiplos encontros. Mas aqui está o que torna isso fascinante. Muitos praticantes relatam que seus guias fornecem informações que eles nunca haviam aprendido antes. Informações que depois se revelam precisas quando verificadas. Como nossa mente subconsciente poderia criar detalhes históricos específicos que não conhecemos conscientemente? Alguns pesquisadores sugerem a teoria do inconsciente coletivo de Carl Jung. Talvez estejamos acessando um repositório universal de conhecimento e informação durante estados alterados de consciência. Outros vão além e propõem que realmente estamos entrando em contato com consciências independentes que existem em dimensões paralelas à nossa realidade física. A questão permanece. Estamos criando esses guias baseados em arquétipos profundamente enraizados em nossa psique, ou estamos genuinamente comunicando com seres espirituais reais? Entidades sombrias. Quando o medo toma forma. Nem todos os encontros no plano astral são positivos. Amanda descobriu isso da maneira mais aterrorizante possível. Durante sua 5ª tentativa de projeção astral,
ela se viu cercada por figuras escuras que emanavam uma energia de puro terror. Essas entidades tentavam se aproximar dela, sussurrando ameaças e tentando drenar sua energia vital. Amanda acordou em pânico, com o coração disparado e uma sensação de exaustão profunda que durou dias. Ela nunca mais tentou projeção astral. Relatos de entidades negativas ou sombras astrais são mais comuns do que muitos gostariam de admitir. Essas experiências incluem figuras escuras ameaçadoras, sensações de drenagem energética, ataques psíquicos durante a projeção, presenças parasitárias que seguem o praticante de volta ao corpo físico. Mas o que são essas entidades sombrias? Existem 3 teorias principais. A primeira sugere que são manifestações dos nossos próprios medos e traumas psicológicos. Durante estados alterados de consciência, nossos medos mais profundos podem ganhar forma aparentemente independente. A segunda teoria propõe que essas são entidades reais de baixa vibração que habitam planos astrais inferiores, seres que se alimentam de medo e energia negativa humana. A terceira perspectiva, mais psicológica, sugere que durante a projeção astral, partes reprimidas da nossa psique podem se manifestar como entidades aparentemente externas. É um mecanismo de defesa da mente para lidar com aspectos sombrios de nossa personalidade. Curiosamente, praticantes experientes relatam que entidades sombrias tendem a aparecer mais frequentemente para iniciantes ou pessoas passando por períodos de grande estresse emocional. Isso sugere uma correlação entre nosso estado psicológico e o tipo de entidades que encontramos. Mas será que isso prova que são criações mentais, ou apenas que nosso estado emocional atrai diferentes tipos de seres espirituais? Entes queridos falecidos, conexões além da morte. Lisa estava devastada pela morte súbita de seu filho de 7 anos em um acidente de carro. Meses depois, durante uma experiência espontânea fora do corpo, ela se encontrou em um jardim luminoso onde seu filho corria em direção a ela. "Mamãe, estou bem", ele disse, abraçando-a com uma intensidade que ela podia realmente sentir. "Não fique triste. Eu estou feliz aqui, e sempre estarei com você." Quando Lisa retornou ao corpo físico, algo havia mudado profundamente em sua alma. A dor permanecia, mas junto veio uma paz que ela não experimentava desde a perda. Encontros com entes queridos falecidos durante projeções astrais são talvez os mais emocionalmente impactantes de todos os relatos. Essas experiências frequentemente trazem mensagens de consolação e amor, informações sobre o estado pós-morte, sensações físicas reais de toque e abraço, transformações profundas no processo de luto. Mas como interpretamos essas experiências? De um lado, temos a explicação psicológica. Nossa mente, desesperada por conexão e fechamento emocional, cria elaboradas fantasias que nos permitem conversar com aqueles que perdemos. É um mecanismo de cura natural da psique humana. Estudos sobre o luto mostram que experiências com falecidos são surpreendentemente comuns, mesmo entre pessoas que nunca praticaram projeção astral. Isso sugere um componente psicológico forte. Por outro lado, temos relatos de informações específicas transmitidas durante esses encontros. Informações que a pessoa não poderia saber, como a localização de objetos perdidos ou mensagens para outros familiares. Um caso documentado envolveu uma mulher que recebeu de seu marido falecido a localização exata de documentos importantes que ela não conseguia encontrar. Os documentos estavam exatamente onde ele disse que estariam. Como explicar isso através apenas da psicologia? Será que nossa consciência pode acessar informações através de meios que ainda não compreendemos? Ou estamos realmente nos comunicando com consciências que continuam existindo após a morte física? Seres de luz, mestres cósmicos ou arquétipos universais. Durante sua experiência mais profunda de projeção astral, Roberto se encontrou em uma dimensão de pura luz dourada. Ali, um ser de proporções impossíveis, mas emanando amor incondicional, se comunicou com ele através de transmissão direta de conhecimento. Em questão de segundos, Roberto compreendeu conceitos sobre a natureza da realidade que levaria anos para aprender através de estudos convencionais. O ser explicou sobre dimensões paralelas, a natureza multidimensional da consciência humana e o propósito evolutivo das experiências terrestres. Quando retornou ao corpo, Roberto estava fundamentalmente transformado. Ele havia experimentado o que místicos através dos séculos chamam de experiência de iluminação. Seres de luz representam talvez a categoria mais intrigante de entidades astrais. Eles são descritos como figuras luminosas de sabedoria suprema, transmissores de conhecimento cósmico, portadores de amor incondicional, catalisadores de transformação espiritual profunda.
Esses encontros raramente envolvem comunicação verbal. Em vez disso, o conhecimento é transferido instantaneamente, como se fosse baixado diretamente na consciência do praticante. Céticos sugerem que seres de luz são projeções de arquétipos universais presentes no inconsciente coletivo humano. Carl Jung identificou padrões similares em culturas completamente isoladas. O velho sábio ou mestre espiritual aparece em mitologias ao redor do mundo. Durante estados alterados de consciência, nossa mente pode acessar esses arquétipos e personificá-los como entidades aparentemente externas. Mas aqui está o paradoxo. Se são apenas criações mentais, por que consistentemente fornecem informações e insights que transformam profundamente a vida das pessoas? Talvez a pergunta não seja se são reais ou imaginários, mas sim qual é a fonte desse conhecimento transformador. Mesmo que sejam manifestações de nossa própria sabedoria interior, isso não diminui seu valor ou impacto. Alguns teóricos sugerem que durante a projeção astral, nossa consciência se conecta com níveis superiores de nossa própria natureza divina. Os seres de luz seriam então aspectos elevados de nós mesmos, guiando nossa evolução espiritual. A ciência por trás dos encontros. Dr. Michael Peterson, neurocientista especializado em estados alterados de consciência, tem dedicado os últimos 15 anos estudando relatos de experiências extracorpóreas. Sua pesquisa revela padrões fascinantes. Quando examinamos a atividade cerebral durante experiências fora do corpo, vemos ativação simultânea de múltiplas regiões que normalmente não trabalham juntas, explica Dr. Peterson. É como se o cérebro estivesse processando realidades paralelas simultaneamente. Estudos modernos usando neuroimagem revelam que durante experiências extracorpóreas, o cérebro apresenta ativação incomum do córtex temporal parietal, ondas gama sincronizadas em regiões distantes, aumento na conectividade entre hemisférios cerebrais, padrões similares aos observados durante experiências místicas. Isso sugere que algo genuinamente extraordinário acontece na consciência durante essas experiências. Mas o cérebro está criando essas entidades, ou simplesmente se tornando capaz de perceber dimensões que normalmente filtram. A questão fundamental é: nossa consciência é produto do cérebro, ou o cérebro é um receptor transmissor para uma consciência mais ampla? Se a consciência é apenas produto da atividade neural, então as entidades astrais são inevitavelmente criações mentais elaboradas. Mas se a consciência pode existir independentemente do cérebro, então a possibilidade de encontros genuínos com outras formas de consciência se torna muito mais plausível. Pesquisas recentes em física quântica sugerem que a consciência pode ter propriedades não locais. Experimentos com entrelaçamento quântico mostram que informação pode ser transmitida instantaneamente através de qualquer distância. Talvez durante estados alterados de consciência, nossa mente se torne capaz de acessar campos de informação que normalmente estão além de nossa percepção. As entidades seriam então interfaces através das quais acessamos diferentes aspectos desses campos. Esta perspectiva reconcilia tanto a visão cética quanto a espiritual. As entidades podem ser simultaneamente reais como fontes independentes de informação e criadas como as formas específicas através das quais nossa mente processa essas informações. Desenvolvendo discernimento astral. A questão mais importante para qualquer praticante de projeção astral não é necessariamente provar se as entidades são reais ou imaginárias. A questão crucial é: como desenvolver a capacidade de discernir entre experiências genuinamente transformadoras e elaboradas ilusões mentais. Jennifer, uma praticante experiente com mais de 15 anos de experiência, desenvolveu critérios específicos para avaliar seus encontros astrais. Entidades genuínas, sejam elas o que forem, consistentemente elevam minha consciência, ela explica. Elas nunca pedem adoração, nunca prometem atalhos fáceis, e sempre me direcionam de volta para minha própria sabedoria interior. Praticantes experientes identificaram sinais de encontros genuinamente transformadores. Características positivas. Mensagens consistentes através de múltiplas experiências. Orientação que leva ao crescimento pessoal real. Informações que podem ser verificadas posteriormente. Sensação de amor incondicional e sabedoria. Direcionamento para a responsabilidade pessoal. Sinais de alerta. Mensagens que inflam o ego. Promessas de poder fácil ou soluções mágicas. Dependência da entidade para a orientação. Medo ou energia vampiresca. Contradições frequentes nas mensagens. Independentemente de sua origem, o valor de qualquer encontro astral deve ser medido por seus frutos na vida cotidiana. Uma experiência genuína sempre leva a maior compaixão, sabedoria e responsabilidade pessoal. Ponto místico Sufi Rumi disse: não busques a água,
torna-te tão sedento que a água te busque. Talvez a mesma filosofia se aplique aos encontros astrais. Em vez de buscar obsessivamente por entidades, cultivemos o tipo de consciência que naturalmente atrai experiências transformadoras e genuínas. O verdadeiro teste não é se conseguimos provar que as entidades são reais. O teste é se essas experiências nos tornam pessoas melhores, mais sábias e mais compassivas. Reflexão final. Então, o que são essas entidades que encontramos durante a viagem astral? Espíritos genuínos, guias cósmicos ou projeções elaboradas de nossa própria mente? A verdade pode ser muito mais interessante que qualquer uma dessas explicações isoladamente. Talvez estejamos fazendo a pergunta errada. Em vez de perguntar o que são, talvez devêssemos perguntar por que aparecem quando mais precisamos de orientação, cura ou transformação. Independentemente de sua natureza ontológica, essas experiências apontam para uma verdade profunda. Existe muito mais na consciência humana do que nossa ciência atual compreende. Muito mais dimensões na realidade do que nossos sentidos físicos podem perceber. Se você está considerando explorar a projeção astral, faça-o com mente aberta, mas também com discernimento sábio. Permita-se ser surpreendido pelos mistérios que encontrar, mas sempre avalie essas experiências pelos frutos que produzem em sua vida cotidiana. Cultive amor, compaixão e sabedoria. E lembre-se, a maior jornada que podemos fazer não é para fora do corpo, mas para dentro da profundidade infinita de nossa própria consciência. Porque no fim das contas, talvez descobrimos que as entidades mais importantes que podemos encontrar são os aspectos mais elevados e sábios de nós mesmos. E essa pode ser a descoberta mais transformadora de todas. Não se esqueça de deixar nos comentários suas próprias experiências com viagem astral, sonhos lúcidos ou qualquer pergunta que tenham sobre este fascinante tema. Adoro interagir com você e conhecer suas jornadas pessoais de descoberta. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com amigos que possam se interessar pelo tema, e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos sobre consciência, espiritualidade e os mistérios da existência humana. Muito obrigado por assistir até o final, deixe seu comentário e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando os mistérios fascinantes da consciência humana. Um grande abraço a todos!